Olá, boa tarde. Fazer compra pela internet já era um hábito para muita gente, mas agora, por causa da pandemia, o chamado e-commerce tem sido fundamental para manter, inclusive, o abastecimento da população. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre os direitos dos consumidores que fazem compras pela internet. E você vai ver também. OAB contesta no STF manifestação da Advocacia Geral da União sobre medidas de combate ao coronavírus que foram tomadas pelo governo federal. A OAB destacou ainda que por várias vezes o presidente da República defendeu medidas que resultariam na diminuição do isolamento social. Ministro do Supremo Tribunal Federal decide que redução de salário por acordo individual só terá efeito se validada por sindicatos de trabalhadores. E ainda, ministro do STJ determina que Tribunal de Justiça de São Paulo cumpra a decisão da Corte para que pessoas presas por dívidas alimentícias no Estado sejam transferidas para o regime domiciliar. A decisão foi motivada pela pandemia do novo coronavírus. A Ordem dos Advogados do Brasil contestou no Supremo Tribunal Federal os argumentos apresentados pela Advocacia Geral da União sobre a atuação do governo no combate à pandemia do coronavírus. A OAB reforçou o pedido de intervenção contra o presidente Jair Bolsonaro. O argumento da Ordem dos Advogados do Brasil é de que as alegações apresentadas pela Advocacia Geral da União de que o governo está adotando medidas para conter a Covid-19 não procedem. A OAB destacou ainda que por várias vezes o presidente da República defendeu medidas que resultariam na diminuição do isolamento social e chegou a ameaçar publicar uma medida que resultaria na reabertura do comércio. Essa medida ficaria vigente até ser derrubada pelo Legislativo ou pelo Judiciário. A ordem pede que o presidente da República, Jair Bolsonaro, fique impedido de tomar qualquer atitude que resulte na diminuição do isolamento social e sustentou que as medidas de proteção à renda e emprego adotadas pelo governo federal não são suficientes. A relatoria desse processo no STF é do ministro Alexandre de Moraes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, decidiu que redução de salário por acordo individual só terá efeito se validada por sindicatos de trabalhadores. A consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, vai detalhar a decisão do ministro para a gente. A medida provisória 936, editada recentemente, ela instituiu um programa emergencial de manutenção do emprego e renda como forma de enfrentamento aos reflexos trabalhistas causadas pela pandemia do coronavírus, que acabou instituindo aí uma medida de distanciamento social. Dentre as possibilidades, é possível que sejam feitas flexibilizações a essas regras trabalhistas, ao contrato de trabalho, como, por exemplo, mediante um acordo entre patrão e empregado, seria possível reduzir o salário, reduzir a jornada de trabalho ou até mesmo suspender o contrato de trabalho. O partido Rede Sustentabilidade argumentou que alguns dispositivos dessa medida provisória são inconstitucionais e, com isso, ingressou no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade. Esta ação está sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski e, ao analisar o pedido de liminar, ou seja, aquele pedido emergencial feito pelo partido, o ministro levou em consideração que a ausência de participação do sindicato nesse tipo de negociação entre patrão e empregado, isso fere direitos fundamentais do trabalhador previsto na Constituição Federal. Inclusive direitos esses que fazem parte de um núcleo imutável da Constituição, ou seja, que não pode ser mudado. O ministro destacou que o trabalhador, o empregado, ele é a parte mais vulnerável do contrato de trabalho e que a participação do sindicato, ele torna, portanto, essa negociação mais equilibrada. O ministro levou em consideração críticas, inclusive, que foram publicadas pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho e também dos procuradores que também atuam na Justiça do Trabalho. Além disso, o ministro considerou que entende que a medida provisória ela veio como estabelecendo medidas importantes para a manutenção do emprego e para a manutenção da atividade econômica, mas que o Supremo Tribunal Federal deve ter cautela, deve ficar atento no momento de decidir essas questões todas envolvendo a pandemia do coronavírus, para que não
não sejam feitos retrocessos à legislação trabalhista. Bom, com esse entendimento, o ministro entendeu por bem conceder em parte o pedido de liminar formulado pelo partido, de tal forma que esses acordos individuais só podem ser validados a partir do momento em que houver a manifestação do sindicato. Desta forma, esses acordos devem ser comunicados ao sindicato num prazo de 10 dias e dentro desse prazo o sindicato vai se manifestar se é o caso ou não de ter uma negociação coletiva. Caso o sindicato não se manifeste, ou seja, se mantenha silente sobre esta comunicação, significa que o acordo individual está convalidado. Essa decisão do ministro Ricardo Lewandowski é uma decisão provisória e ainda será submetida à apreciação dos demais ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas, por enquanto, ela produz efeitos desde já. E o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de prisão domiciliar para o ex-deputado federal Nelson Meurer, do PP do Paraná. Vamos ver os detalhes com a repórter Viviane Novaes. O ex-deputado federal Nelson Meurer foi condenado a quase 14 anos de prisão pela segunda turma do Supremo por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato. A defesa dele pedia prisão domiciliar porque Meurer tem 78 anos, cardiopatia e diabetes e, portanto, é do grupo de risco do novo coronavírus. Mas, segundo o ministro Edson Fachin, o local onde ele está preso, a Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão, no Paraná, não tem superlotação, possui uma equipe médica própria e seguiu as medidas preventivas recomendadas pelo Conselho Nacional de Justiça para o combate à Covid-19. A Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia contra o deputado federal Paulinho da Força. Ele é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo as investigações que foram feitas por meio de acordo de colaboração premiada, os crimes foram cometidos entre os anos de 2013 e 2014. Paulinho da Força teria recebido R$1.800.000 de propina da construtora Odebrecht para atuar em favor da empresa no Congresso Nacional, além de negociar com sindicalistas sobre obras de saneamento em Santos, em São Paulo. A denúncia aponta ainda a participação do então presidente da Odebrecht Ambiental, Fernando Reis, e o chefe de gabinete de Paulinho da Força, Marcelo de Lima Cavalcante. Todos vão responder pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O ministro do STJ determina ao Tribunal de Justiça de São Paulo o cumprimento imediato de liminar concedida por ele no dia 27 de março, que garantiu a prisão domiciliar a devedores de alimentos. A nova determinação do ministro Vilas Boas Cueva veio depois que a Defensoria Pública de São Paulo informou que o TJ do Estado ainda não tinha tomado providências em relação à liminar concedida por ele há mais de uma semana. Isso mesmo após a Defensoria comunicar a decisão à presidência da Seção de Direito Privado do TJ. No dia 27 de março, o ministro concedeu uma liminar para que as pessoas presas por dívidas alimentícias em São Paulo fossem transferidas para o regime domiciliar. A decisão foi motivada pela pandemia do novo coronavírus. Segundo Vilas Boas Cueva, a gravidade da pandemia impôs regras rígidas de convivência mínima, entre outras medidas, para diminuir a possibilidade de contágio. A decisão segue recomendação do Conselho Nacional de Justiça e vale também para as prisões em andamento e as que forem decretadas. O ministro determinou ainda que o Tribunal de Justiça de São Paulo preste informações em 5 dias sobre o cumprimento da liminar. Além disso, também no dia 27 de março, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino estendeu a todos os presos do Brasil por débitos alimentícios os efeitos de outra liminar que havia sido concedida inicialmente apenas para os presos do estado do Ceará. Hoje é o último dia para que os partidos políticos apresentem critérios de escolha de candidatos para as eleições de 2020. Termina hoje o prazo para os partidos comunicarem ao Tribunal Superior Eleitoral e publicarem no Diário Oficial da União o estatuto com as regras para a escolha ou substituição dos representantes nas eleições deste ano. Está no calendário eleitoral e na Lei das Eleições, que determina que as regras devem ser apresentadas até 180 dias antes das eleições. Também, a partir de hoje, fica proibido o agente público, até a posse dos eleitos,
conceder aumento aos servidores públicos de valores acima da perda do poder aquisitivo da categoria. A medida prevista em lei é para garantir igualdade entre os candidatos e evitar que o eleitor beneficiado seja influenciado, comprometendo assim o resultado das eleições. Veja a seguir, vai comprar pela internet? Saiba os seus direitos no próximo bloco. Continue com a gente. Justiça, para mim, é quando se dá oportunidade para que todas as pessoas de classes sociais, raça, sexo, sejam tratadas da mesma forma. Superior Tribunal de Justiça entende que falta de informação sobre preço, por si só, não caracteriza a propaganda enganosa. O Código de Defesa do Consumidor, o CDC, mostra que a publicidade deve conter informações corretas, precisas, com preços e prazos de validades, entre outras informações importantes. Mas o advogado Isley Dutra explica que existem situações em que omitir informação não caracteriza propaganda enganosa. Não é toda e qualquer omissão que se caracteriza no conceito de propaganda enganosa, mas somente aquela capaz, aquela apta a gerar no consumidor um erro, seja de quantidade, de qualidade, de preço. No Maranhão, o Ministério Público propôs uma ação contra a operadora de telefonia Vivo após receber denúncia de consumidores sobre panfletos de propaganda de aparelhos celulares distribuídos em uma loja. Para o MP, houve propaganda enganosa por omissão, pois o anúncio não informava os preços dos aparelhos. A Vivo e a loja foram condenadas a pagar R$10 mil de indenização por dano coletivo aos consumidores. No recurso especial ao STJ, a Vivo alegou que o CDC não exige em peças publicitárias detalhes sobre o produto, como origem e prazo de validade. O relator do recurso, o ministro Antônio Carlos Ferreira, concordou, até porque, segundo ele, seria impossível devido à limitação de tempo e espaço das peças publicitárias. O ministro lembrou ainda que o conceito de publicidade enganosa está intimamente ligado à falta de veracidade, que pode decorrer tanto da informação falsa quanto da omissão de dado essencial. A quarta turma determinou, então, que o Tribunal de Justiça do Maranhão analise novamente o processo para só, então, concluir ou não pela caracterização de publicidade enganosa. O isolamento social por causa do coronavírus mudou o comportamento dos brasileiros em relação às compras. O meio digital tem sido uma ferramenta importante para manter o abastecimento da população. A internet nunca foi tão necessária como agora em período de pandemia. Para evitar a contaminação, sair de casa só em casos de emergência e para comprar o essencial. Por isso, segundo especialistas, a mudança do mercado físico para o virtual é uma tendência e os empresários devem se adequar à nova realidade para não fechar as portas de vez. Do ponto de vista do e-commerce, isso acaba sendo um pouco positivo, porque está trazendo para o canal milhares de novos consumidores, pessoas que vão comprar pela primeira vez na internet em função da pandemia, né, que não fariam uma compra em condições normais. E se as lojas virtuais usarem isso para poder fidelizar essas pessoas, isso vai ser muito bom para o canal, porque as pessoas vão ter boas experiências de compra, boas experiências de entrega e vão contar isso para todo mundo e voltarem a comprar também pela internet. Foi o que aconteceu com esse produtor agrícola que, por causa da mudança de comportamento dos clientes, ele reuniu outros comerciantes e montaram uma página na internet para não parar as vendas. A forma que nós encontramos de fazer o escoamento, né, de fazer a entrega, foi fortalecendo o delivery. Conseguimos, com uma equipe aqui de Brasília, que entenderam a necessidade, entenderam a causa e fizeram um site, né, para nós. Com 72 horas a gente conseguiu subir um site para facilitar e aproximar as pessoas de produtos orgânicos, do consumo de produtos orgânicos de forma sustentável, saudável. Um momento de força, de unir forças, de buscar pessoas do bem e fazer com que o produto chegue, né, até a todos.
de forma justa. Os produtos que eram menos procurados pela internet tiveram aumento na demanda no meio digital, como de saúde, 111%, beleza e perfumaria, 83%, e de supermercados, 80%. Isso se dá principalmente a dois fatores. Primeiro, que os consumidores deixaram de ter alternativas para comprar seus produtos, ou seja, as lojas físicas estão fechadas. Isso faz com que o único canal realmente disponível seja o e-commerce. E o segundo é que as pessoas em casa, né, com mais tempo disponível, mais tempo navegando pela internet, elas acabam sim tendo aí mais contato com anúncios, com campanhas de e-mail, com redes sociais, de forma que elas, né, são estimuladas a comprar online. E para detalhar o assunto, converso agora pelo Skype com o advogado Benjamin Barros, a quem, antes de mais nada, agradeço pela presença digital aqui conosco na TV Justiça para falarmos a respeito desse tema. Pois é, doutor, antes de mais nada, obrigado, então, portanto, pela presença. Eu gostaria de perguntar a respeito justamente dessa crescente demanda pela utilização dos serviços digitais. Isso implica em responsabilidades previstas em lei para, principalmente, os comerciantes, quem está oferecendo os produtos. Verdade. Primeiramente, boa tarde, obrigado pelo convite. Em virtude desse infeliz cenário, muitas pessoas que não faziam esse tipo de comercialização online estão fazendo, né? E com isso vem as responsabilidades. A partir do momento que você se torna um fornecedor, existem responsabilidades pelo Código de Defesa do Consumidor. Eu até acho muito importante que tanto o consumidor quanto o fornecedor aproveitem essa quarentena também para dar uma lida, pelo menos nos primeiros artigos. Eles definem os direitos básicos do consumidor para que eles possam, digamos assim, estarem bem informados para não cometerem nenhuma prática abusiva, né? Eu vejo com muito cuidado questões que são costumeiras nas reclamações, né, perante o PROCON e o Judiciário, que são esses temas de troca de produto. Estamos no momento em que o comércio está fechado, então eu já dou a dica para que o fornecedor se tente criar, né, alternativas de canais de atendimento para que esse consumidor consiga entrar em contato e resolver um problema de um defeito de fabricação, um defeito no produto, no serviço. Essas questões de propaganda enganosa, como passou também na matéria, é muito importante. Tudo que é publicado acaba vinculando o anúncio àquela oferta, né? E questão de cancelamento também de produtos é muito importante. Quando a gente compra pela via remota, né, quando a gente não tem contato com aquele produto, a gente não testou, não sabe como ele é, o Código de Defesa do Consumidor concede um prazo de 7 dias, que seria um direito de arrependimento. Então, é algo que nem sempre o fornecedor sabe lidar também, né? Às vezes a pessoa quer devolver, não quer mais aquele produto, e o fornecedor precisa dessa consciência, esse conhecimento de que, pelo Código de Defesa do Consumidor, ele teria que devolver o dinheiro, por exemplo, num caso desses, né? Em compras remotas, telefone, internet, celular, enfim, aqueles cardápios, menus, né, tudo que é considerado como uma compra remota. E o basilar, na minha opinião, também é a questão das informações. Todos os produtos, todos os serviços, o fornecedor tem que descrever todas as suas características, as informações, principalmente se tem algum risco, a segurança, se não tomar uma cautela, né, a saúde do consumidor. Se trata de alimentos também, tem que se ater aos rótulos, principalmente hoje em dia que a gente tem aquela questão de se tem glúten ou não, né, pessoas que são alérgicas. Eu acho que são os principais. Agora, doutor, por exemplo, alguns fornecedores eles estão utilizando algumas das ferramentas disponibilizadas pelo meio digital, como, por exemplo, se juntarem em um único site, em um único local na internet. Como é que fica a divisão de responsabilidades em relação a todos os quesitos para que isso seja claro, principalmente para o consumidor, na hora que, eventualmente, ele tem que fazer uma reclamação? É uma pergunta muito boa, porque, na verdade, no Código de Defesa do Consumidor não é algo tão claro quando alguém pega, né, o código para ler. Mas, na jurisprudência brasileira, o entendimento majoritário é de que há uma responsabilidade também da plataforma, não só daqueles fornecedores, daqueles comerciantes que estão ali utilizando aquela plataforma, mas da própria essa plataforma de vendas, né, esse site, esse programa, de certa forma ele acaba se beneficiando também desse tipo de comércio e a justiça tem entendido pela sua responsabilidade solidária também. Então isso inclui, às vezes a pessoa não consegue trocar um produto, pede uma indenização, restituição do valor,
e normalmente acabam colocando as plataformas de venda também no polo passivo de uma demanda judicial ou até mesmo nos órgãos administrativos de fiscalização, né, como o PROCON, o Ministério Público, o Consumidor.gov também que toma providências, né? Com relação justamente a esse processo de adaptação que está acontecendo agora, existem lojas virtuais que elas já são antigas, já têm uma ampla experiência com relação às necessidades, às demandas que existem especificamente no setor. Mas eu quero comprar um determinado produto. Existem questões que eu tenho de prestar mais atenção, até sob o ponto de vista legal, na hora de fazer uma transação comercial? Com certeza. Ainda mais nesse momento, acredito que a atenção tem que ser dobrada. Infelizmente, existem pessoas, né, golpistas, que se beneficiam dessa nossa fragilidade que a sociedade está passando no momento e se aproveitam dessa situação para aplicar golpes, para obter vantagem, né? Estamos num momento também mundial em que a gente tem a Lei de Proteção de Dados que está aí em vias de começar a sua vigência também, né? E isso é importantíssimo. Por exemplo, o consumidor verificar se quando ele está comprando virtualmente, né, se aquele perfil existe, se tem avaliações sobre aquele vendedor que confirmam, né, as negociações, jamais passar alguns dados sigilosos, principalmente várias pessoas têm sido vítimas, né, de fornecer códigos que recebem por SMS no celular, quando tem o seu WhatsApp invadido e se torna fruto de vários golpes. Então, tem que sempre buscar se certificar de que é real, que não é um fake, digamos, aquele vendedor, aquele comerciante, né? E, do outro lado, o comerciante também tem que ter essa visão de que todos os dados têm que ser protegidos do consumidor. Então, busquem utilizar plataformas que tenham essa segurança, porque senão você vai se responsabilizar por isso. Existem plataformas de pagamento que você pode acionar, que já vão ter todo essa proteção de dados, né, para que você talvez não se responsabilize ou consiga dividir essa responsabilidade com outra empresa. O consumidor também deve ficar atento que, em muitos casos, existem até cópias de sites assim, que são idênticas ao vendedor original, né? Então, sempre olhar também os endereços dos sites, ver se realmente é aquilo, um e-mail que você recebe, se ele tem a terminologia daquela empresa ou se, de fato, é um Gmail, um Hotmail, um e-mail assim, privado, particular, que não tenha vínculo com a empresa, né? Isso é importante também. E, por último, só deixar uma dica também para o fornecedor, essa questão da LGPD, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, é importantíssima. Muitas vezes o consumidor acaba fornecendo dados sigilosos com base naqueles campos de declara que você aceita os termos, né, do contrato ou os termos do site, e aí indiretamente o consumidor acaba autorizando que aqueles dados possam ser compartilhados, comercializados, e isso tem muito valor aí fora mesmo. Tem que tomar cuidado. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui, portanto, no Jornal da Justiça, primeira edição. Até mais. E veja a seguir, Conselho Nacional de Justiça faz sessão virtual com mais de 70 itens na pauta. Os detalhes no próximo bloco. Nós voltamos já já. Justiça, para mim, é o acesso ao cidadão, a tudo que possa ser necessário para poder seguir a sua vida de uma forma justa. Procuradores da República de todo o país participaram nesta segunda-feira de uma videoconferência com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, para esclarecer dúvidas e traçar medidas de enfrentamento ao coronavírus. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, apresentou aos 16 procuradores estaduais, federais e promotores de justiça de todo o país na videoconferência as medidas que já estão sendo adotadas para combater a pandemia e também respondeu perguntas. O objetivo da conversa foi esclarecer dúvidas e também afinar a atuação em conjunto dos órgãos, que ficou definida em uma reunião realizada na semana passada aqui no Ministério Público Federal com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. A Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia ao Superior Tribunal de Justiça contra uma desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, o filho dela, 2 advogados e um empresário por venda de decisões judiciais. Segundo o Ministério Público Federal, a desembargadora chegou a negociar R$4 milhões em troca de, pelo menos, 3 decisões. A denúncia é desdobramento das investigações da Operação Faroeste. Os envolvidos poderão responder pelos crimes de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
O Ministério Público pede ainda a perda da função pública da desembargadora, dos bens adquiridos com a propina e pagamento solidário pelos investigados de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 4 milhões. E a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça vai investigar caso de nepotismo no Tribunal de Justiça da Bahia. Um magistrado foi denunciado por ter a companheira como assessora jurídica do gabinete. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, já intimou o desembargador Moacir Montenegro Souto a apresentar defesa e determinou que o Tribunal de Justiça da Bahia tome providências. Segundo o TJ baiano, a assessora começou a trabalhar no gabinete do desembargador em outubro de 2013. Este ano, eles oficializaram a união estável e, por isso, o desembargador afirma que não há nepotismo. A união com a servidora ocorreu quase 7 anos depois da data em que ela começou a trabalhar no gabinete. Ontem, a assessora foi exonerada pela presidência do tribunal. O Conselho Nacional de Justiça realiza, neste momento, sessão do plenário virtual. Quem acompanha e tem informações é a repórter Evne Araújo. A lista de processos da sessão de hoje tem 71 itens, a maior parte recursos de decisões já tomadas pelo CNJ. A sessão do plenário virtual do Conselho Nacional de Justiça é simples. Cada conselheiro recebe os processos com antecedência e tem tempo máximo para votar. Se forem computados pelo menos 10 votos e alcançada a maioria simples, a votação é encerrada. O acesso ao julgamento é público e pode ser feito pela página do CNJ na internet, cnj.jus.br. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Eu volto daqui a pouco com o programa especial Coronavírus. Passou o tempo de tomar uma água e já já a gente se encontra. Até lá!